Hoje vai, Flávia. Hoje vai. Primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite, tá? Eu que agradeço o teu convite aí, esse trabalho bacana que você faz. É muito importante essa troca de informação com os atletas e com os responsáveis também, né? Pô, show de bola. Bom, só para o pessoal entender, agora nós faremos o bate-papo TDF, de número 29. A Flávia, que poxa, já tive um relacionamento com ela numa negociação. Foi nem numa negociação, foi numa situação de um atleta. E já começou a dar trabalho aqui, Ana. Olha só. Foi numa situação com um atleta, enquanto estava trabalhando com o Vasco, conduziu muito bem e foi muito bacana. Eu queria que você contasse um pouco da tua história profissional, por onde você já passou, trabalhou. Fica à vontade, minha querida. Beleza. Bom, na verdade, eu fazendo um curso de gestão de novos negócios, né, apareceu um módulo sobre gestão em futebol. Na verdade, na época se discutia sobre um novo Profut, que os clubes estavam tendo dificuldade em arcar com as, vamos dizer assim, com os compromissos assumidos, né? E aí eu me apaixonei, eu fiz aquele módulo, que foi um módulo extra, e aí comecei a tentar buscar aonde teria mais cursos profissionalizantes para que eu pudesse tentar engrenar nesse mercado, já que eu tinha gestão em pessoas também e tal. E aí procurei a turma da CBF, procurei um curso, né, e achei na CBF, que foi o curso em gestão que você até fez também, esse curso, né? Sim. E aí, dali em diante, pronto, várias oportunidades surgiram. Eu comecei trabalhando no Macaé, na época no profissional. Depois disso, eu fui para o 7 de Abril, que era um clube amador, que foi profissionalizado. E aí, com o objetivo de subir da antiga quartona, né, a Série C do Carioca, para B2, e conseguimos alcançar esse objetivo. Tive uma nova passagem pelo Macaé num projeto das categorias de base. E depois disso, já cursando a CBF, o Carlos Garrit, que hoje em dia está na categoria de base do Botafogo, meu colega de turma, me convidou para irmos para Cabo Friense. Ele já era o gestor executivo de futebol lá. E aí eu fui, abracei com a cara e com a coragem, me mudei para lá, literalmente. Macaé a gente conseguia, principalmente na base, fazer um trabalho mais remoto. E aí eu fui para lá. E aí, coisa de um ano depois, na verdade, quando eu fui em 2017 para Cabo Friense, eles estavam na seletiva. E aí passamos pela seletiva, né, para continuar na Série A do Carioca de 2018, no ano seguinte. E aí fizemos o Carioca e o Carlos Garrit foi convidado para vir para o Botafogo. E eu me vi sozinha, né? Graças a Deus, o presidente e ele confiaram no meu trabalho. E aí isso aí me rendeu, que eu acho super bacana colocar para mostrar que realmente, eu acho que tudo é o quanto você se dedica, independente de sexo, né? De ser homem ou ser mulher. Eu fui a primeira gestora de futebol num clube masculino de Série A. Foi uma experiência incrível. E o objetivo era que a gente se saísse bem, obviamente, para se manter na Série A e conquistasse a vaga da Série D do brasileiro. E esse objetivo foi atingido, graças a Deus. Em 2019, quando eu estava já fazendo a categoria de base da Cabo Friense, veio o convite do Vasco para fazer a gestão de contratos, foi quando a gente se conheceu, né? E aí, nesse período, vieram outros cursos. Eu fiz curso de uma pós-graduação em Direito Desportivo, porque na parte de contrato é bastante interessante também, você tem que ter um conhecimento bem amplo. Estou fazendo o MBA agora em Gestão em Políticas Públicas e Sociais e vindo um novo projeto agora em pós-pandemia. Então, essa é a história. Isso que é o bacana. Qual turma é a sua de gestão? Terceira, É 2017. 2017. Show. Isso. Esse curso é sensacional, além do Muito bom. conteúdo. E eu estou fazendo agora, gente, tanta coisa que eu esqueci. É o primeiro programa de formação de executivos da CBF, né? São também 47 alunos, só tem eu de mulher. Você acredita nisso? Eu acredito. Isso que é o bacana. Você está Foi muito legal. consumindo a tua história, isso é muito legal. Que bacana Tem que que estimular as mulheres aí a entrar na parte de gestão também. Tem espaço para todo mundo. tem. Então, onde surgiu essa vontade de trabalhar com isso? Foi quando eu vi nesse curso de gestão de projetos, né, e processos que apareceu sobre o Profut. Aí eu vi que o mundo do futebol era uma coisa gigantesca. Porque para quem não conhece, né, e as pessoas às vezes conversando comigo perguntam: mas você é treinadora? Você já jogou? Eu acho que as pessoas ainda têm aquela visão muito de futebol dentro das quatro, né?
Ninguém imagina o tamanho dos segmentos e das profissões que existem fora das quatro linhas. Então, eles olham para a mulher como se ela pudesse ser nutricionista, psicóloga, treinadora ou atleta, como se nada mais tivesse, né? E a gente tem diversas áreas dentro do futebol, parte de assistente social, contabilidade, direito, administração, RH, DP, é muita coisa, é um espaço muito grande. Tem espaço, basta se capacitar e, óbvio, né? Não é tão simples assim, independente se é homem ou mulher, o caminho é árduo, né? Tem que buscar, tem que ter visão do que está querendo realmente Exatamente, buscar, exatamente. Né? Bom, nosso bate-papo é um pouco mais voltado para as categorias de base. Inclusive, o treino do futebol atende bastante os pais, né? Pais, mães responsáveis que estão em busca do sonho, junto com os filhos. E eu queria fazer algumas perguntas para você referente a isso, né? Inclusive, a primeira pergunta que eu queria fazer para você: quais são as principais dificuldades dos atletas quando eles entram numa categoria de base? O que você enxerga, assim, que é unanimidade ali, as dificuldades dos atletas? Cada vez mais, até pelo que o futebol moderno está exigindo, né? Um alto rendimento sempre, cada vez mais exigência, esses atletas eles chegam cada vez mais cedo na categoria de base. Então eu vejo que a maior dificuldade, porque geralmente eles são captados através de escolas ou de algum projeto social onde não tem aquela rigidez de o treinamento de uma categoria de base, com um calendário de competições que tem que ser cumprido, adequação junto com a escola. Então eu vejo pela idade, pela imaturidade, mas infelizmente não dá para ser diferente disso, eu acho que essa adequação da idade das crianças para essa vida regrada, onde, entre aspas, eles deixam de ser uma brincadeira, uma escolinha, e passam efetivamente a pelo menos caminhar ou iniciar um trajeto de uma vida profissional, eu vejo como a maior dificuldade. E daí outras questões, onde uma hora numa categoria, ou num determinado período ele é titular, no outro ele passa para banco. Um profissional, um adulto, isso já pesa, você imagina na cabeça de uma criança, né? Então, é a luta mesmo no dia a dia pela briga do seu espaço e pela vida regrada que um atleta tem que ter. E muitas vezes também a situação da falta de um planejamento, da filosofia de trabalho do sub-11 ser diferente do sub-13, que é diferente do sub-15. Então, exatamente. O atleta, toda vez que ele passa de uma categoria para outra, não tem algo já planejado, é mais ou menos o que está na cabeça das comissões técnicas e o atleta precisa se adaptar quanto a isso. E não é simples, né? Porque não é simplesmente mudar de uma categoria para outra, né? Não é. E o que acontece? O Vasco, inclusive, né, que é essa última experiência que eu posso falar, eu acho que o professor Próspero Paoli, ele conseguiu desenvolver um trabalho de excelência lá, porque você tem desde o desde o sub-6, né, no futsal, até o sub-20, uma metodologia contínua. Porque o que acontece? Os clubes, às vezes, trabalham com as categorias. O treinador ali, às vezes, nem supervisor tem para uma categoria, são supervisores que pegam 3, 4. O foco, às vezes, é aquela competição, o resultado naquele jogo, e aí no final do ano ele vai ver quem ele aproveita para jogar para uma próxima. Mas aí vai para uma próxima categoria que tem um trabalho completamente diferente, uma metodologia completamente diferente. Então, muitos atletas se perdem por aí. Então, eu acho que uma das preocupações principais dos clubes, né, não digo nem só clube grande, não, é que ele tente padronizar, se ele tem só sub-15, 17, 20, que é uma obrigatoriedade de Série A hoje em dia, né, a nível estadual, que esse ano com a pandemia mudou tudo, mas a preocupação, a meu ver, é essa. Tem que ter uma metodologia única para que essa transição entre as categorias, principalmente no finalzinho, que você tente subir com esses atletas para ver como é que funciona. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda tem que caminhar muito por aí. O Vasco faz isso brilhantemente, lá com o professor Próspero Paoli. Esse é um fenômeno. Eu conheço há anos já também, muito bom. Sensacional. E tem muitos clubes mesmo, que estão mais anos-luz de distância dessa padronização, dessa gestão. Exatamente. E isso faz muito sentido. Atrapalha, né? Sim. E quanto às principais dúvidas dos pais? Quando o atleta chega no clube, ele é aprovado? Quais são as principais dúvidas que os pais têm que acaba chegando para você? Assim, por incrível que pareça, como a gente, no caso, é praticamente na gestão de contratos, a primeira relação profissional com o clube, né? Ele teve com a captação, às vezes uma solicitação de uma parceria, porque o atleta amador não tem empréstimo, só tem um profissional.
Então, assim, os pais, infelizmente, muitas vezes chegam com dúvidas em relação ao que vai ser para frente. Tipo, ele está assinando agora e aí como é que isso vai caminhar, como é que vem essa demanda, com o futuro em si, né? Muitas vezes eu acho até que tinham outras questões que deveriam ser abordadas de uma forma melhor pelos pais, tipo a parte de estudo, a parte de alojamento. Por exemplo, às vezes a gente é que oferece convida os pais para verem como é que está o alojamento, como é que eles vão ficar, que outro exemplo também do Vasco tem bastante cuidado com isso, mas a maior dúvida dos pais é em relação a como vai ser dali para diante. E aí eu estava conversando outro dia com o Carlos, que faz um trabalho aí do mesmo segmento do teu, do Portal da Base. Eu não sei até que ponto o pessoal da captação precisa trabalhar mais isso. Entendeu? Porque da forma que eles trazem, às vezes trazem atletas de outros estados. Então, assim, explicar que aquilo ali é uma tentativa. O desenvolvimento de um adolescente, de uma criança, ele não é uma coisa contínua, né? Muitas vezes numa categoria o atleta é reserva, tem vezes que ele nem é relacionado para jogo, de repente ele vira titular absoluto, 2, 3 categorias, aí volta para banco, porque tudo depende do desenvolvimento, uns fisiologicamente, a parte motora, emocional, porque tem muito emocional também, isso é muito variável. Então, eu acho que a própria captação, né, quando faz esse trabalho junto. Hoje em dia, os clubes têm um departamento só de captação. Então, eu acho que isso tem que ser passado porque aí eles vêm com a cabeça livre, menos essas dúvidas e podem se ater às coisas, a meu ver, né? Como são crianças, a coisas mais importantes. Que é uma aposta, né? Não, perfeito. E muitas vezes a gente acaba não pensando nisso, né? Um atleta, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui do Sul, um atleta que vem do Nordeste e acaba vindo e sendo aprovado no clube do Paraná, de Porto Alegre, principalmente, que faz muito frio. E a gente, às vezes, não tem essa noção. Nós falamos, muito falar de adaptação de jogador no exterior e tudo mais, mas também tem adaptação ainda mais desses meninos que muitas vezes tem 14, 15, 16 anos, né? Exatamente. E uma que está morando fora de casa, está morando longe, e outra que também tem adaptação da parte climática, da Cultural. parte cultural, né? Enfim, sempre tem as tias nos clubes, né? Isso que a gente estava falando outro dia. Lá no Vasco é tudo tia Cida, puxando, isso aí. Não é fácil, não é fácil. Sim. É uma adaptação, como você está falando, dessa vida regrada, uma adaptação de alimentação. Você pega, de repente, um menino, como foi o caso de Belém. O menino está acostumado a tomar açaí no café da manhã, no almoço, na janta. E aí você vem com uma dieta por uma nutricionista balanceada, ele não vai ter isso. E o organismo dele está acostumado com aquilo. Temperatura, entendeu? Como você falou, às vezes vem do sul, pega esse calorão aqui do Rio de Janeiro, os meninos derretem, tadinho, é até desumano. Então, é o que eu digo, é uma vida realmente puxada, tem que ter muita força de vontade para poder seguir, porque as entraves são muitas, mas muitas mesmo. Sim. E na tua opinião, qual que é a importância do apoio familiar? Total, imprescindível. Eu vejo que ela pode, inclusive, ser um fator de sucesso ou não na carreira de um atleta. Porque o que acontece? Quando esse atleta está alojado, é um apoio remoto. Seja por um WhatsApp, seja pelo telefone, seja o que for, né? Dentro do possível estar presente, porque às vezes eu conheço casos de atletas que não vêm a família há 3 anos. Saíram com a gente aos 14, estão com 17 e sempre aí Natal acaba passando na casa de um colega, porque a família às vezes não tem. Isso aí também não vamos entrar em mérito se é responsabilidade ou do agente ou do clube. Teoricamente seria do clube, mas enfim. Existem casos assim. E quando esse atleta não está alojado, é pior ainda, a meu ver. Por quê? Não adianta a nutricionista prescrever uma dieta bacana, equilibrada, tá, dos nutrientes que ele precisa em dia de jogo ou nos dias normais, e a família sentar com refrigerante à mesa, e massa lasanha, e não sei o quê. Então, assim, fica mais difícil ainda. Controle de escola tem que ser a família. Porque por mais que seja até pelo clube formador, né, pela CBF, pedir para que haja acompanhamento pedagógico, você sabe que é desumano. A gente não tem pessoal para isso. Os clubes hoje em dia enxugam ao máximo.
Se não estudar na escola indicada pelo clube, né? Por exemplo, o Vasco tem a sorte de ter uma escola lá dentro. Fica desumano uma pedagoga, 2, 3, quantas você vai precisar para ela fazer esse rodízio e acompanhar todos os atletas nas diversas escolas que eles estão. Então a família também tem que estar em cima aí cobrando e até comunicar ao clube que tem a psicopedagoga lá, pedagoga, assistente social, se tiver acontecendo. Então como é que a gente faz? A gente faz isso através de solicitação de boletim, mas é rede pública de ensino a maioria. Às vezes a gente vai ter em novembro o boletim do primeiro bimestre, em março. Então tem um delay gigantesco aí. Quando você vai ver a situação que o menino está, já se passou, já se perdeu um ano. E infelizmente é um sonho que eu digo, da rua da família, né? Muitas vezes mais até do que o próprio menino, da rua onde ele mora, do bairro onde ele mora, da cidade onde ele mora, do estado. Então a pressão em cima da criança, tipo, a escola é a última coisa que ele pensa, isso é real. E aí vem a nossa importância também de trabalhar isso, explicar que aquilo ali é uma aposta, vamos todos torcer e fazer de tudo, inclusive da parte dele, que ele tem que ser proativo, tem que entender que aquela vida é regrada e difícil porque é muito cedo, mas que aquilo pode ou não dar certo. E se não der, como é que fez, rapaz? Você parou de estudar e aí, como é que fica? Você pode continuar no futebol, você pode ser um treinador, você pode ser um fisioterapeuta, um médico, dentista, você tem diversas profissões. Então isso também tem que ser muito batido, porque quando para, né, quando há uma dispensa, se você não tem esse trabalho, nossa, a criança e a família ficam completamente perdidas no tempo e no espaço. Então a gente sempre tem que conversar muito isso, em cada dispensa e a cada reunião de início de temporada ou intertemporada, conversar com os pais, final de ano, e sempre posicionando isso. Você comentou até a situação de que alguns atletas ficam muito tempo sem ir para casa. E foi uma experiência que eu tive até no Curitiba, né? Que meus pais sempre moraram distantes, então desde quando eu trabalho de futebol eu sempre morei sozinho. E quando chegava feriado, Páscoa, Dia do Trabalhador, esse tipo de coisa, alguns atletas que moravam com seus pais moravam próximos acabavam indo para casa, só que a maioria em Curitiba morava no Nordeste, ou morava em Belém, morava não sei onde, e não podia ir. E querendo ou não, passagem já não é barato, ainda mais na situação de um feriado, né? Não tem como. E esses atletas, o que eu acabava fazendo? Eu acabava indo para o alojamento, jogava videogame com ele, levava pizza, levava lanche, fazia toda aquela confusão, porque é difícil, né? Eu lembro muito bem, quando eu perguntava quantos atletas tem no Curitiba, né? Era 189 o número exato, quando me perguntaram lá. Só que, poxa, eu conhecia do sub-11 ao sub-20, não era fácil você saber quem que era quem, como Não. que... Não tem como, humanamente impossível. Eu era supervisor do sub-11 ao sub-20. Não tinha como, né? Era um trabalho assim. E aí depois você falando disso, eu comecei a lembrar agora da Copa São Paulo, né? Onde a Copa São Paulo é a maior vitrine que tem nos jogadores. Sim. Que é onde muitas vezes um time pequeno tem ali 3 jogos, o jogador tem 90... 3 oportunidades. Tem 3 oportunidades de aparecer. E eu me recordando agora que eu não lembro quantas... eu não me lembro a última vez que eu tirei 15 dias de férias em janeiro. Porque se eu não estou tirando essas férias, imagina os jogadores. E quando chega dia 25, malemar vão passar o Natal em casa, para dia 26 já se apresentarem, toda aquela confusão, correria, para poder ali ficar, fazer os treinamentos, uma semana de treinamento, para estrear dia 2, dia 3 de janeiro. Exatamente. Né? Então, e todos em busca do sonho. Né? Então, o apoio familiar é importantíssimo nessa situação, para conseguir colocá-los no lugar também e mostrar que todo sacrifício tem a recompensa. Agora, saber o quanto que vale esse sacrifício para ter o tamanho dessa recompensa, né? Exatamente. E assim, eu acho que muita coisa na base, principalmente junto ao psicólogo, porque isso é uma coisa recente, né? De você todos esses profissionais envolvidos na base. Eu ainda peguei um tempo no futebol que um menino de repente chorava com um clube menor, com saudade de casa, e o treinador falava para ele: olha só, você quer ir embora, você vai. No teu lugar tem 5, 6, 10 para entrar. Verdade. Entendeu? Então, isso não é uma coisa que você vai falar para um garoto de 15 anos de idade. Né? O que não dá de maneira nenhuma, e alguns clubes acabam fazendo isso, é tratar o atleta como um adulto jovem, né? Começa a tratar e pensa que ele tem um desenvolvimento, uma cabeça
um menino de 15, 16 anos, por ele morar fora de casa, por ele estar buscando o seu sonho, ele vai ter um entendimento de um adulto de 25, 30 anos. Não é assim que funciona, né? Até porque... Eu lembro quando eu tinha 16, 17 anos, eu tinha um pouco de cabelo, fazia merda pra cacete. Então imagina esses atletas que muitas vezes não têm uma base familiar, né? E outra coisa, até porque o de 25, ele pode não ser o Neymar na vida, mas ele já virou, ele é profissional. O de 15 não sabe o que vai acontecer com a vida dele. Então, assim, a quantidade de questionamento na cabeça dessas crianças, porque são crianças, não adianta olhar de forma diferente. E eu entendo que o treinador, ele precisa de resultado em campo porque é o emprego dele. Só que enquanto não se entender que do lado, depois que ele vai, tira a chuteirinha dele ali, que eles adoram fazer isso, né? Tira o manhão e vai caminhando descalço lá para o alojamento, seja o que for, se ele não estiver bem, a partir do momento que ele tira a chuteira, não vai estar bem quando ele colocar a chuteira para entrar em campo, porque a pressão psicológica é infinitamente maior. Ele está concorrendo com pelo menos um ou dois, né? Porque você, entre aspas, em geral, principalmente nessas categorias 15 e 17, que é onde a preocupação é maior para ver se você profissionaliza ou não. Você tem o time principal, você tem o reserva e você tem os que não são selecionados. Então, assim, o cara está lutando pelo menos com 3 ali na posição dele, muitas vezes. Fora os de baixo, que muitas vezes tem condição de subir. E ele já está de olho naquele colega do lado que está subindo e ele não está sendo aproveitado. Então, assim, não adianta. Isso aí eu brigo muito. Eu falei, gente, eu entendo que vocês precisam de resultado dentro, mas o resultado dentro vai depender de quando esse menino tira essa chuteira, tira essa meia, pisa do lado de fora e como é que vai estar isso aqui dele, ó. Porque ninguém mal de cabeça em qualquer profissão. Qualquer profissão. E outra coisa, hoje em dia, cada vez mais eu falo em relação ao estudo, porque a quantidade de neurônio que esses garotos têm que ser ativos para tomada de decisão, porque está tudo muito veloz, não tem mais espaço hoje em dia para um jogador que não estude. Não tem mais, porque a cabeça dos caras tem que trabalhar numa rotatividade absurda. A tomada de decisão, a necessidade de tomada de decisão é muito rápida, cada vez mais rápida. Então, assim, esse contexto todo é o que eu mais luto hoje em dia, é o que eu brigo, que tem que ser olhado de uma forma diferenciada. Até porque, pelas características e pelas condições do nosso futebol a nível nacional, categoria de base não é mais custo, como se tinha antigamente, que todo mundo torcia o nariz e tem que botar um sub-20 primeiro para jogar. E depois foram descendo, 17, 15. A história hoje em dia é o seguinte, é investimento. Um clube vai efetivamente ganhar, né? Virou receita ordinária, não mais extraordinária a venda de um atleta. Os clubes precisam disso. A torcida às vezes não entende, às vezes maus negócios são feitos porque o desespero financeiro é tanto que tem que liberar o atleta e talvez segurasse um ano mais, aquele valor triplicaria. Mas e aí? Não tem dinheiro para pagar a folha salarial do profissional. Vai ficar segurando mais um ano? E aí vem as incertezas da profissão. Se ele se lesiona, se ele para um ano, então se eu tivesse vendido lá atrás, de repente, por um terço do preço, do valor, né? Até triste falar assim, porque parece mercadoria, mas você está no meio, você sabe que é por aí, e você vai esperar numa dúvida que aquele atleta, em um ano pode não ser mais a mesma coisa, o interesse do clube pode não ser o mesmo, ele pode não estar nas mesmas condições físicas. Perfeito. Então, assim, o cenário é muito triste. Agora, nada muda e, pelo contrário, só reforça que a base tem que ser cada vez mais olhada com carinho e investida. Isso aí eu acho que é indiscutível. Não, perfeito. Eu concordo com o que você disse, tá? E quando o atleta... Muito tem se falado quanto à parte da formação integral sistêmica, né? Independente de qual nome que é dar para essa formação. Sim. Que nada mais é do que não se formar só apenas dentro de campo, quanto fora de campo, se formar tecnicamente, fisicamente, mentalmente, principalmente, para ter um jogador como um todo, né? E quando o jogador não está em boa fase, o que faz? Né? Porque tem disso também, né? O que faz com o jogador? O que você acredita que pode ser feito? Bom, eu acho assim, eles são estimulados do momento que eles pisam no clube, né? Até o momento que eles saem, sejam numa dispensa, né? Isso tem que ser feito de uma forma bem, como é que eu vou dizer assim, bem planejada. Hoje em dia, eu acho que tem que ter um preparo do departamento psicológico para isso. Agora, eu acho que é o seguinte, se você não senta com o atleta
e explica, tá? Isso aí eu já digo, cadê a análise de desempenho? A análise de desempenho não é só, de repente, para trabalhar junto com a captação ou para dar retorno de um jogo para o treinador e dizer quem é que está rendendo mais, rendendo menos e tal. Não vou aqui esminuciar como é que funciona, porque nem me cabe. A gente tem que saber porque está dando futebol. Agora é o seguinte, mostrar para ele que o próprio desenvolvimento passa a parte fisiológica. E aí entra os fisiologistas também do clube. O departamento médico está junto com o psicológico, explicar, cara, olha, o teu período... Agora, isso quem vai avaliar, obviamente, é o treinador, o preparador físico. De repente, o atleta chega no momento que ele não desenvolve mesmo e ele efetivamente vai ser cortado, não tem jeito. Agora, numa fase, é explicar que aquilo ali é temporário, que ele não pode desanimar, que aí mesmo é que ele tem que se doar e se dedicar cada vez mais, tá? Como também tem o lado contrário, aquele atleta, às vezes, que está muito bem, que o cara só está de titular, e aí sobe, né, o sucesso, não tem jeito, ainda mais quando criança, e você mostrar da mesma forma que você mostra para um atleta que está mal. Ó, beleza, você está bem, mas isso não quer dizer que na próxima categoria, no próximo jogo, no próximo campeonato, você continue como titular. Né? Então, assim, eu acho que sempre é o trabalho da conscientização. Vinícius, eu acho que desde a parte da captação, como a gente já falou, se você explica para os pais os procedimentos, que aquilo é uma aposta, se você explica para o teu atleta como é o desenvolvimento dele fisiologicamente, a parte hormonal influencia muito. Né? Isso aí eu também incluo o futebol feminino, né? A gente não pode só ter, porque não existe só futebol masculino, existe feminino. Então, eles têm que ter conhecimento do organismo deles, como é que funciona. Tá? Para que ele entenda e acredite que aquilo pode ser uma fase, como pode ser que chegou um momento que ele não consegue mais desenvolver aquela atividade. Então, assim, eu acho que é esclarecimento. E aí é o que eu te digo, quais são os clubes efetivamente que você conhece hoje em dia, que no início de uma temporada chamam os meninos de base. Eu não digo nem futsal, não. Estou começando aí já do campo, tá? E colocam um fisiologista para falar, um psicólogo para falar, um médico para falar. Difícil. Muito difícil. A maioria dos clubes acabam indo na tentativa e erro, né? Coloca o carro na estrada e vamos ver o que vai dar. Né? Isso aí. Não dizendo que são profissionais que não são capacitados, não é essa a ideia. Mas não. É muita coisa para gerenciar e às vezes o sucesso mesmo está nos detalhes, né? Nos mínimos detalhes. É colocar uma assistente social, uma pedagoga para poder conversar junto com os atletas, ver quais são as suas dificuldades, essa parte do próprio fisiologista conversar e estar próximo deles, mostrando o que pode e o que não pode ser feito, né? Mas não em caráter impeditivo, do tipo, você está proibido de fazer, e sim na parte de conscientização. Isso, né? Isso faz total diferença. É explicar o porquê. Eu quero que você tire pelo menos 8 a 9 horas de sono. Vocês têm que desligar o celular, vai desligar tudo às 10 horas, mas por quê? Explica para ele. E quando pegar esse atleta numa má fase, você está com algum problema com a tua família? Fisiologicamente você está sentindo alguma coisa? Você está sentindo cansaço? Você está... Uma série de coisas. Porque a gente não pode esquecer e fazer com que a base seja só de os 4 grandes do Rio, mais os de Minas, mais o de São Paulo, do Sul, não é isso. Você tem clubes pequenos que muitas vezes esses atletas não têm nem exame físico feito direito. É uma avaliação de um cardio, porque isso já foi colocado, graças a Deus, até para a questão de peneira, como um fator impeditivo para o atleta entrar em campo, mas às vezes não é feito um exame de sangue em clube pequeno, não tem condição para isso. Então você não sabe taxa de hormônio, colesterol, triglicerídeo, açúcar, um monte de coisa que vai influenciar diretamente o rendimento dele, você não sabe o que está acontecendo. E clube pequeno, a maioria não tem alojamento, ou seja, ele está em casa. A família está conseguindo dar café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia, 5 refeições? Então, assim, é um contexto muito mais amplo. E o que eu te digo assim, não é que sejam maus profissionais, perfeita a tua colocação. Nós não temos, a nível de Brasil, hoje saiu no Futijur, que é formado pelos advogados dos 4 grandes do Rio, Fernando Lamar, inclusive, um profissional fora de série, a gente trocou muito lá no Vasco, dizendo isso. Na verdade, a profissionalização ela começou muito mais na Europa, né? Então, muitos gestores hoje em dia, mas aí a gente está falando só a nível de gestão, das escolas de negócios. Me diz aí um curso que você saiba, existem pós-graduação para nutrição desportiva e tal,
Mas você pega coisas básicas, né? Uma pedagoga para o esporte. E isso outros setores também do clube. Então, assim, o profissional, às vezes, ele não entende o que o fisiologista normalmente faz. Ele faz análise fisiológica de como aquele atleta está rendendo. Geralmente é início de temporada, intertemporada, com aquela quantidade de testes todos que a gente sabe que são feitos. Mas e aí? Alguém disse para ele que quando ele trabalha numa base, ele tem que explicar para um atleta. O fisiologista ele pode fazer isso, porque ele cuida da fisiologia do organismo. Ele já parou para pensar, ou alguém já disse para ele, tem algum curso que conversa com os meninos e explica por que de se alimentar bem, por que não do refrigerante, por que não da bebida alcoólica, por que não das noites sem mal dormidas, um dia antes do jogo, porque mesmo que você não se concentre, dentro da tua casa você tem que estar concentrado. Então, falta ainda no futebol é a profissionalização, para que entenda o que é necessário. Não é que sejam maus profissionais, não são preparados para isso. Perfeito. A sua colocação foi melhor que a minha ainda. Mas é isso. Completou. E você comentou também em relação ao alojamento. Como é que é a vida de um atleta em um alojamento? Comentou bem por cima, mas explica um pouquinho mais como é que funciona para os pais. Olha só, eu faço uma analogia assim. A gente, quando chega num ambiente diferente de trabalho, adulto, cascudo, a gente já sente. Imagina um vindo dentro de um quarto, por exemplo, a maioria desses alojamentos são 4 atletas, né, em categoria de base. Aí você imagina e a situação é mais ou menos essa. Um veio de São Paulo, o outro veio do Rio Grande do Sul, o outro veio de Minas Gerais e um veio de Pernambuco. Então, assim, são 4 culturas completamente diferentes. Um menino que está com um iPhone mais moderno, um menino que não tem telefone, um que chega cada semana uma bolsa gigantesca de biscoito para ele e o outro que não tem dinheiro na folguinha para ir ali perto tomar um açaí. Então, ou seja, é uma convivência muito cruel. É uma convivência muito cruel. Porque você recebe atletas em que às vezes já tem intermediários por trás que dão todo o suporte. Então o menino tem chuteira nova por todo momento, o menino ganha Apple Watch, o menino ganha o melhor iPhone, fone de ouvido e uma série de coisas que o outro do lado não tem nada. Graças a Deus, eu percebo muito a troca entre esses meninos. Sabe? Aquela sacola de biscoito é dividida por todos, eles têm muito isso. Eu te digo que é uma convivência mais pesada, é um caso que eu sempre conto, né? Quando eu dou palestra ou live, tinha um atleta que a preocupação dos clubes, né? É de ter um colchão de extrema qualidade, até para o descanso do corpo, né? Evitar problema de coluna, isso é uma preocupação muito grande. Um atleta que toda vez que a gente chegava, de manhã tinha reclamação que estava lá o lençol, porque eles saem apressados, porque eu espero, como todo adolescente, não é porque atleta que vai ser diferente, né? No último minuto, que efetivamente eles abrem o olho e vão sair. E aí, o lençol no chão, e aí eu chamei uma vez para conversar. Eu falei, poxa, o que está acontecendo? Isso está errado. O supervisor do alojamento daqui a pouco vai passar para o supervisor da categoria, vai passar para o teu treinador, tem a parte de ortopedia. Ele disse assim, tia... Nessa hora a gente é tia, né? Dos 6 até os 20 eles te chamam de tia. Tia, sabe o que acontece? Onde eu durmo, onde eu venho, na minha família, meus 4 irmãos e mais o meu pai, ou 3 irmãos, agora é 3 ou 4, mais o meu pai, a gente dorme, todo mundo num cômodo, num plástico de obra jogado no chão, do único cômodo que a gente tem. Eu não consigo, tia, toda hora que eu vou deitar, que eu subo na cama, no colchão, eu me lembro de como eles estão dormindo lá. Eu não tenho coragem de dormir no colchão, porque eu me sinto responsável, eu me sinto culpado por ter essa oportunidade e por eles estarem dormindo da forma com que eles estão dormindo. Isso, com certeza, ele deve ter passado na quantidade, porque eu também ouvi isso. Tia, comida demais, eu não estou acostumada a comer desse jeito. Café da manhã, almoço, lanche, janta e ceia. E a minha família passa fome. Lá em casa, às vezes, é um ovo para 2 pessoas. Eles falam isso. Então, ou seja, ainda tem esse drama, e aí você tem que agir às vezes, né, com uma sensação mais de mãe e de ser humano do que de profissional. Explicar o seguinte, já parou para pensar que, de repente, você está aqui para dar oportunidade para tirar, não que seja responsabilidade sua, porque isso, aí eu explico tudo, mas, de repente, para você tirar daquelas condições. Então, assim, o alojamento, ele não é um ambiente acolhedor,
né, como se passa, não é. Acho que dá a chance dos meninos se tornarem mais humanos e a sensação e o espírito de equipe, ele fica mais forte porque o tempo de convivência é maior. Acho que deveria ser até uma obrigatoriedade, Flávia, né? Como os grandes centros de treinamento lá fora, os adolescentes residem, estudam e treinam no mesmo local. Isso só faz com que a equipe fique cada vez mais unida. Mas é um ambiente bastante hostil. Por mais que tenham as condições, e os clubes hoje em dia, né, os grandes, porque os pequenos infelizmente enfrentam problemas financeiros, muitas vezes não oferecem alojamento, não é questão de não ter uma boa cama, de não ter arejamento, de não ter ar-condicionado, um bom banheiro, nada disso. É hostil pelas condições que eles vêm de história de vida, né? Então, e aí entra, mais uma vez, é o que eu te falo, cadê a assistente social? Cadê a psicóloga? Tem que estar o tempo inteiro perto, o tempo inteiro. Até na experiência que eu tive no Curitiba, as tias, que eram assistente social e uma pedagoga, inclusive era a geração 97, 96, 97. E são jogadores que eu conheci em 2011 e que agora estão chegando no profissional, agora estão se destacando no time principal, ou já foram negociados e tudo mais. E as tias subiram junto. Por quê? Puxa, legal. Os jogadores... O que foi, meu amor? Os jogadores tinham tanto contato com elas e confiavam tanto que elas sabiam de tudo da vida deles. Por quê? Porque quando tinha uma dificuldade na escola, estava ali junto com elas. Quando tinha uma dificuldade até com o próprio treinador, estava ali junto com elas. Tinha uma dificuldade com a namorada, estava ali junto com elas. E, querendo ou não, acaba fazendo o papel de mãe, né, de familiar, porque é o que eles têm de mais próximo disso dentro do clube, né? E eu via bastante diferença nisso, principalmente no trabalho delas, que elas realmente se entregavam ali de corpo e alma no trabalho. São. Não tem horário de segunda a segunda, né? E não interessa se é um atleta do 15, do 17, do 20, um atleta se é o titular, se é a reserva, você está ali precisando de ajuda, elas estão sempre à disposição. E isso faz total diferença. Eu vi acompanhamento, né? E o que é bacana é que todos esses atletas têm uma gratidão gigantesca por essas pessoas que ajudaram. Tem sim. Eles voltam do profissional, isso eu cansei de assistir lá no Vasco, eles procurando a Cida para agradecer. E outra coisa, tá longe da família. Então, a primeira coisa que passa na cabeça deles, quando passam mal, é uma febre, como qualquer adolescente. É ligar para quem? Para a tia, e aí todo o suporte de hospital, de que for, isso é feito, tem sempre uma responsável, né? E das dúvidas mais cabeludas que você pode imaginar, você fica referência de tudo, porque eles têm um acesso. E eu acho outra coisa muito bacana, é você estar sempre com a tua porta aberta. Eu sempre fiz questão disso. Nunca limitei horário, meu celular sempre foi ligado 24 horas, como a Cida lá da mesma forma, Conceição, porque você tem que permitir isso, porque já tem tanta dificuldade para esse adolescente que está longe de casa, que você não pode, não, meu horário aqui, quando der 7 da noite ou 6, dependendo do horário, ou a partir das tantas aí você me procura. Pode ser tarde. Às vezes, uma palavra você ouvir. Uma vez um estava me esperando, estava se escondendo no clube inteiro porque estava com medo de tomar vacina. Não lembrava nem quando foi a última vez que ele tinha tomado vacina. E realmente, por estar com o calendário todo em branco, ele tinha que tomar tudo que era vacina que tu pode imaginar. E aí você fica ali do lado, aí você vai comigo, tia? Você vai dizer o quê? Não, eu agora tenho que fechar. Então, assim, quem trabalha na base, apesar de cada um tem que ter uma especialização e estar num setor, é do gerente, a pessoa de manutenção, o olhar tem que ser diferenciado, entendeu? Não tem como. Você está lidando com crianças e que têm seus medos, que estão longe de casa, que não têm o apoio da família pela distância e tem que estar ali presente. Não dá para ser de outra forma, entendeu? Não dá mesmo. É cansativo, mas é muito bom. Estava lembrando agora, tinha assistente social na minha época, que inclusive eu chamava ela de mãezinha também, e ela saiu em 2014, 2015. E até hoje ela presta ajuda para alguns atletas. Né? E não é serviço, não. Ela não é prestadora de serviço, ela presta ajuda mesmo. E os atletas ainda confiam nela, entram em contato com ela. Tudo que você imaginar. Até um desses atletas na transição, ele acabou largando. Né? E ele acabou indo estudar, fazer direito, se não me engano. E ficou assim, ela ficou triste, porque a gente conhece desde pequeno, né? Nós fomos almoçar
E ela ficou triste e feliz ao mesmo tempo. Ficou triste porque ele não conseguiu alcançar o objetivo dele, mas ficou feliz porque ele teve um rumo para poder seguir. Sim. E ele fez questão de pagar ainda esse almoço. Eu falei, aí eu gosto, aí é assim que é bom. Porque em gratidão até por todo o trabalho que ela fez e estava junto. Com certeza, dedicação. Isso, né? Isso é É, muito é bacana. muito bacana. E a gente torce demais, né? Não tem jeito. Você sabe disso. Quem trabalha com base, a semana da dispensa é uma coisa que E tira a dói. sério o coração. Aí você fica naquela, pô, como é que você dá? Você, por mais que você chegue, olha, isso eu sempre gosto de colocar o seguinte: isso aqui não é um ponto final. Nesse momento, aqui nesse clube, a tua história acabou. Mas, de repente, na semana que vem, num outro cenário, num outro contexto, essa história recomeça. Só que, olha só, por mais bonito que você fale, por mais amor que você tenha no coração, por mais carinho que você coloque, você pode botar assistente social, você pode botar psicólogo, o cara está sendo cortado. Naquele momento ali, até para ele passar a mão no telefone e dar notícia para a namoradinha, porque obviamente se fala com o responsável primeiro, né? Ou com o intermediário que aciona o responsável, para ele é uma sensação de derrota muito grande. Sim. Então, ou seja, isso talvez sendo trabalhado a cada pedacinho, palestras mensais e tudo, porque mais do que formar atletas, infelizmente você sabe disso, categoria de base, ela precisa formar atleta para virar, para vender, para servir a seleção, o time principal, a equipe principal, mas está formando cidadão, né? Então, você não pode gerar uma expectativa ruim. Fiquei pensando numa analogia aqui agora. Ah, vai terminar com a namorada ou com o namorado, né? Você pode falar o que for de mais bonito. Pode falar que o problema sou eu, o problema não é Não é você. nada com você. É o momento da minha vida que eu estou vivendo. Mas a hora que você fala, não quero mais, não escuta nada que foi dito. Só entende o Exatamente. seguinte, acabou, né? É muito difícil. A dispensa Muito é difícil. a dispensa é a mesma coisa. O ser humano, por si só, ele não gosta de ser rejeitado, né? Não gosta de Sim. ser rejeitado, não gosta de receber um não. Uhum. E ele se questiona, porque quando é dispensado no clube, o atleta fica pensando o seguinte, né? Poxa, por que aconteceu isso comigo? O que eu poderia ter feito de melhor? Ou, muitas vezes, terceiriza a Se culpa, sente né? injustiçado, Se sente às injustiçado, vezes. terceiriza a culpa. Ah, porque eu não sou tão próximo do treinador, ou porque o empresário do fulano, e aí manteve ele, não me manteve. Eu sempre digo que quando a gente terceiriza a culpa, a gente acaba perdendo o direito de melhorar, né? Porque se a culpa é de um terceiro, não está no teu alcance melhorar. Você não... Isso aí. se foi mandado embora por causa de relacionamento do empresário, isso na tua cabeça, você consegue mudar isso? Não. Então você acabou de perder o direito de melhorar. Enquanto isso, você poderia, poxa, eu deveria ter melhorado na parte técnica, na parte física, na parte tática, na parte mental, Perfeito. não é? E aí você acaba não melhorando porque você terceiriza o problema. Terceirizou, você perde o direito de melhorar, né? Exatamente. E acontece muitas vezes isso, porque a transferência de culpa é inerente do ser humano, né? Você tem que ter um trabalho. Por isso que eu digo que na base, o envio de relatórios para os responsáveis, e se os responsáveis não tiverem condições. Porque, por exemplo, eu cheguei a trabalhar com pais que moravam em aldeia indígena, não tinha nem internet. Então, como é que você vai mandar um relatório de análise de desempenho? Mas, geralmente, esses casos assim, existe um intermediário. Então, se você vai, a cada período, mandando esse relatório, e não é só mandar, conversar com o atleta, ó, você está rendendo menos aqui, a tua parte física piorou, sabe? Mostra. Então, assim, aquilo pode ser até que ele tenha a mesma reação, mas inconscientemente esse trabalho ele já vai virando, pô, eu fui chamado de novo, fui chamado de novo. Então vai preparando, porque às vezes, e isso em clube grande, o garoto entra com 9 anos, né? Por exemplo, chega aos 16, na cabeça dele e da família, pô, dos 9 aos 16, está no mesmo clube, um clube grande, na hora dos 16, que é geralmente quando se profissionaliza, recebe uma dispensa. Você não está atendendo mais as características. Você imagina uma coisa dessa? É recomeçar toda uma vida, porque do 9 aos 16, na tua cabeça, na cabeça da família, é jogador de futebol, né? É um atleta. Então, assim, isso também tem que ser colocado, né? Eu sempre falo, eu coloco, como a gente começou lá atrás, falando sobre a dúvida dos pais, eu falo, olha, se profissionalizar, e a gente acredita mais ainda que vai dar certo. Por enquanto, a gente vai colocar a saúde dele, a prática de atividade física, convivência, espírito de equipe à frente,
de qualquer outra coisa. E, claro, trabalhar para que ele se torne um atleta de ponta, entendeu? Mas não é a realidade. Então, aí, poxa, mas 16 anos, eu falei, às vezes aos 16 ele não vai ser profissionalizado. Só com 17, 18, enfim. Uma série de coisas que eu acho importante para você não dar esse choque, porque, olha, sendo pai ou sendo atleta, é uma cena que eu fico acabada. Eu acho que eu envelheço cada dispensa, que geralmente é meio do ano, fim do ano, a gente envelhece uns 3, 4 anos naquele período ali. É muito difícil, é muito ruim. Porque é um sonho, né? Qual é o garoto hoje em dia? Você pega 90%, eu acho, dos meninos de 5, 6 anos, o que você quer ser? Jogador de futebol. Porque ele vê o Neymar, ele vê o Messi, ele vê o Cristiano Ronaldo, tadinho. Não tem nem noção do que é para chegar e quantos nesse meio do caminho se perderam e não chegaram ao que o Neymar é hoje. Então, assim, você trabalhar com sonho é muito complicado, Vinícius, muito complicado. Mais uma vez aí eu parabenizo pelo teu trabalho, porque você é um dos poucos que realmente estavam presentes e manda o contrato primeiro para eu ler, deixa eu ver o que está sendo colocado. Flávia, como é isso, como é aquilo? Tem a gente que nem é intermediário, chame como for, eu gosto de usar esse termo porque os pais geralmente falam muito em a gente, nem aparecem, que você nem conhece. Entendeu? Mas o menino começa a ganhar um salário, aí a coisa já muda de figura, já aparece, já quer. Então, assim, isso é muito triste. Então, o teu trabalho, eu acho que, tanto na parte da trilha, né, de estar passando informação e conteúdo, porque às vezes financeiramente eles não têm condição, não sabem nem onde procurar. Perfeito. Falta, porque falta, né, é de estar acompanhando o atleta num momento em que, poxa, você ter condição de passar para o pai é real, ó. Hoje em dia tá assim, se continuar daqui a tanto vai ter um aumento na bolsa e tal, mas isso não quer dizer nada. A gente vai trabalhar para que dê certo, mas pode ser que não dê. E a gente vê, às vezes, meninos chegar lá de Uber, que veio da rodoviária, do aeroporto, que meteram o adolescente lá e vai embora. É complicado, muito. Até já caminhando para o fim, essa era a minha última pergunta. Né? Eu converso muito com o Carlos referente a isso, também está muito preocupado em poder contribuir e poder deixar o legado dele. Né? Ele tem o Sim. trabalho dele, ele, junto com o portal. Uma das coisas que eu falei com ele, não sei se ele está acompanhando a live ou não, mas uma das coisas que eu falei com ele, eu falei, cara, qual foi o momento que te tocou no seu trabalho? Né? E aí ele contou numa Taça BH, no profissional, quando o atleta foi e fez o Pirata. Né? E ele falou, para retratar o Pirata, ele falou, não, que meu irmão ele teve câncer, eu acho, no olho, uma coisa do tipo, e isso, no que ele fala, ele arrepiou. Né? E eu falei isso pro Carlos, encontre uma maneira de servir a muitos, pois servir a muitos leva à grandeza. E essa é uma das maneiras que a gente tem de simplesmente conseguir ajudar as pessoas, né? Sim. Eu acredito muito na vivência, na experiência, todo esse trabalho. E eu gostaria, há 12 anos atrás, quando eu fui fazer minha primeira avaliação, eu gostaria que alguém tivesse sentado comigo, me dado um pouco mais de informação. Eu sempre conto isso, que na minha primeira avaliação, o captador, ele falou, Paulaquim, você vai jogar de cabeça de área. Eu era jogador de futsal, era atleta de futsal, não tinha ideia que era um cabeça de área. Daí eu cheguei lá pro companheiro e falei, viu, o que é um cabeça de área? Ele falou, não sei. Eu falei, eu também não sei. Então, você não sabe, não sei, ninguém sabe. Fiquei correndo de um lado para o outro, né? Então, essa é justamente a ideia da trilha. É conseguir impactar as pessoas, conseguir levar informação, conseguir levar uma luz no fim do túnel, né? Nós não vamos conseguir colocar todo mundo em clube, né? A gente já sabe disso, mas eu tenho um sonho muito grande com isso. Eu tenho um sonho de, daqui 2, 3 anos, no futuro próximo, eu tá no estádio, tá lá sentado na primeira fileira, e aí tá do lado do pai, que ele falou, poxa, meu filho tá ali porque conseguiu jogar, porque você disse isso, aquilo, e conseguiu ajudar. Poxa, vou ficar muito feliz se conseguir conquistar isso. Porque a gente sabe que, assim, ainda que exista o dom, ainda que exista... Hoje em dia, você tem tantos mecanismos que você pode fabricar um atleta, você sabe disso. Talvez que não chegue, né, um Neymar da vida, que são aberrações da natureza, vamos dizer assim, mas você tem como criar um atleta mediano, né? Se você pega ele desde pequeno, se você tem uma alimentação saudável, se você tem toda a parte de investimento fisiológico, nutricional, de crescimento, porque às vezes também eles têm uma estatura baixa e precisam de um acompanhamento. Existem 2 casos conhecidos de atletas próximos que estão com esse tipo de problema.
e que às vezes larga, de repente, num clube pequeno, não tem oportunidade de estar num grande, o menino deixa de virar por causa disso. Porque, infelizmente, a exigência é cada vez maior, primeiro de tudo, você sabe, né? Porque a gente, como trabalha em conjunto, captação, mas tem quanto de altura? Pô, para essa idade já era, não vai crescer mais. De repente, a parte técnica está importando menos do que a parte física, porque o que eles gostam, né? E aí eu também não estou discutindo mérito, se tem que ser assim ou não, mas eu estou dizendo o seguinte, eles gostam quando chega um atleta de 15 anos com 1,80 m de altura, 1,75 m, isso é o máximo para eles, né? Porque cada vez mais a estatura realmente do futebol é uma coisa, mas e aí o que mais vem com isso? Né? O cara realmente, para ser um mestre, tem que ser bom pra caramba por causa do tamanho. E aí você começa a entrar numa seara de diversidade de características que você pode trabalhar assim. E quando você tem essa possibilidade, como o teu trabalho, como o do Carlos, de orientar principalmente aos responsáveis e trazer conteúdo de qualidade e responsabilidade para os atletas, eu te digo que vocês vão tirar pelo menos aí 30% a 40% de furada. Porque quantas vezes você não ouviu falar, o interior de São Paulo está tendo uma peneira do Vasco, está tendo uma peneira do Grêmio. Aí vai lá e um cara que está usando a camisa do clube, mas é 150 a inscrição, mais não sei quanto. Você sabe como é que funciona a peneira de clube, não tem cobrança. Então, assim, você orientar para o responsável, pega no telefone, entra em contato com a base do clube, dia tal, às tantas horas, tem realmente alguém de vocês buscando, mas é que se vende sonho. O futebol tem muito isso, se vende muito sonho. Então, é uma forma... Hoje mesmo, eu estava conversando com o Carlos mais cedo, eu vi uma propaganda que me dá até vergonha, como ser humano, acima de tudo, tá? E como gestora, de uma oferta por um valor, tanto para clube como para atleta, eu vou passar aqui para você, porque eu não vou citar o nome, não é nada assim conhecido que vá desmerecer alguém, mas talvez a pessoa esteja, né, tem que se tocar por R$ 50. Eu encaixe você como goleiro, dou treinamento, ou como jogador de linha, ou para clube, faço o contrato, diminuo os custos. R$ 50 você vai fazer o quê? Você sabe que para você preparar um atleta, R$ 50 não é nada. Para você fazer uma suplementação, para você fazer uma avaliação hemodinâmica, de uma série de outras coisas, fisiológica, cardíaca. Então, ou seja, o cara se contenta em pegar R$ 50 de um atleta por mês e o trabalho não vai ser feito, porque é uma pessoa que não tem acesso nenhum. Entendeu, Vinícius? Então, quando você tem uma informação de conteúdo e de responsabilidade que vai agregar, poxa, é levantar a mão pro céu, sabe? E torcer para que esses pais... E te digo mais, na minha opinião, como são poucos os serviços, os próprios clubes tinham que orientar e trabalhar em parceria com pessoas como você, com pessoas como o Carlos, porque o clube não consegue abraçar tudo, sabe? Então, por que não pegar a trilha do futebol, o Portal da Base do Brasil, início do ano, vamos fazer uma palestra aqui para os pais explicarem como são as peneiras, quem pode ser aproveitado, quem não é, estatísticas, porque não adianta mentir. Você sabe o percentual de atletas que viram, o percentual de atletas que ganham mais do que R$ 1.500, são coisas... Eles precisam saber disso, sabe por quê? Às vezes você consegue direcionar o tempo que a família vai resolver arriscar. Perfeito. De repente o cara não vai esperar ele com 16, sem estar com um contrato profissional, e até os 22. Porque em clubes pequenos e médios você sabe que isso acontece. Você pega eles na idade máxima, esgotam o atleta, aí quando não dá mais para não profissionalizar, o que eles fazem? Eles dispensam. Então, se você mostra o risco, a família tem mais chance de mensurar até quando ela pode ir, ou até quando ela acha que pode ir. Se isso é desconhecido, você acha que os pais dos atletas sabem que só pode assinar um contrato de formação com 14? Você acha que os pais dos atletas sabem que só com 16 anos, que principalmente a partir dos 16, se for uma promessa, eles assinam um profissional? Que eles sabem que até a gente não tem conhecimento. Então, a expectativa dele, com o filho de 9, 16, 18 ou 20, ser um contrato profissional, ainda pode ser um Neymar da vida, o cara ainda pode jogar na Europa, o cara ainda pode ser um titular de um Grêmio, de um Santos, de um São Paulo, seja do que for. E você, quando traz a verdade, você dá a chance daquela família, opa, peraí, eu tô me lembrando lá que o Vinícius falou, o garoto está na categoria de base desde os 9, fez 16 agora.
Fulano, Beltrano na mesma situação foram profissionalizados. Meu filho não. Vamos aguardar o quê? Mais um ano ou dois. Fez 18. Sabe disso, Vinícius? Um abraço. Não vai virar mais. Não vai. Vai entrar numa fase aí de mediano, de salário de 1.500. Não vai passar disso. Aí, não, mas é a realização profissional do meu filho, a gente tem suporte, ele tem como conviver com isso. Tudo bem, mas tá consciente. Perfeito. Entendeu? É o que eu acho. Os alunos do curso da trilha do futebol, que são os da comunidade, tô vendo que tem alguns aqui, eles sabem dessas coisas, hein? Isso a gente fala pra Tá eles. vendo? E vai ser diferenciado dentro e fora de campo. Você pode ter certeza disso. Certeza. Show de bola. É muito bacana o trabalho que vocês fazem. Muito mesmo. Muito legal. Bom, Flávio, de coração, obrigado por esse bate-papo. Foi Eu muito, te muito agradeço. bom mesmo. Quando eu falei assim, e eu conversando com o Carlos, eu falei assim, vou trazer a Flávia para bater um papo, porque ela tem muito conhecimento para poder agregar. Confesso que eu não sabia que era tudo isso, viu? E realmente contribuiu muito, porque a tua visão, você não está preocupada com o que está acontecendo. O que muitos gestores fazem, e isso eu já tenho conversado com vários, né? Muitos gestores, eles são bombeiros, né? Fica apagando incêndio, fica ali gerindo conflitos, né? Gestão de crise. Gestão de crise. Então, quando eu falo com você e você tem essa visão diferente, você já tem uma visão de futuro, uma visão que um atleta hoje que está com 11 anos, ele vai passar por essa dificuldade na transição de categoria, é isso que ele vai encontrar quando ele estiver no alojamento e tudo mais, já mostra não só a experiência que você tem, mas também que você pensa diferente, pensa fora da caixa, como muita gente pensa. Então, tenho certeza que em breve, já, né? Não sei para que clube vai agora, porque não quis abrir, né? Mas digamos que eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar e alcançar os seus objetivos, porque quem é do bem, o resultado pode até demorar, mas ele sempre vem. Então, Com parabéns também certeza. pelo seu trabalho, obrigado por ter aceitado bater esse papo, e a trilha do futebol está sempre à disposição. Pô, com certeza. Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, pelo teu empenho lá, que eu vi de perto. Isso, às vezes, eu acho que o exemplo, né? Ninguém vive de teoria, vive de exemplo. Eu não me esqueço do teu desespero com o horário de voo, mas você não deixou de estar ali, não deixou de estar presente, de acompanhar, dando uma segurança. Isso na cabeça de um atleta faz toda a diferença. Então, parabéns não só por você como profissional, né? Pessoa física ou jurídica, não sei, mas pelo teu projeto também da trilha aí, que esse é o caminho. A gente precisa trabalhar mesmo a cabeça dos pais e dos atletas para que fique tudo bem, bem explicadinho e não tenham notícias tristes. Porque se as boas a gente adora receber, difícil é receber a notícia triste, né? Isso. Tá Então, vamos bom? partir agora. Para quem está acompanhando e quiser continuar, às 20 horas agora eu vou fazer a live TDF número 29. E o tema é exatamente conciliar estudo com futebol. Então, quem estiver aqui junto, quiser acompanhar, eu só vou pegar uma água de coco e já vou voltar para cá. Tá bom, Flávia? Obrigado Fica com mesmo. Deus. Beijo, beijo. E até mais. Até mais.